Entonces, para predicar mejor, voy a predicar en portugués y nuestro hermano Manolo, que ya es conocido por todos, va a hacer la traducción. Amén. Palmas para Manolo, bienvenido Manolo. Irmãos e irmãs, estamos nessa semana mariana. Hermanos y hermanas, estamos en esta semana mariana E estamos muito felizes por isso. y estamos muy felices por esto. Vamos começar essa semana mariana Vamos a iniciar esta semana mariana com este evangelho da missa de hoje, con el evangelio de la misa de hoy, que fala algo muito que importante nos habla algo muy importante sobre a união de Jesus com o Pai sobre la unión de Jesús con el Padre através do Espírito Santo. a través del Espíritu Santo. E se existe alguém nesse mundo que teve uma união tão grande com o Pai e o Espírito Santo, Si existe alguien en este mundo que tuvo una unión tan grande como el Padre y el Espíritu Santo, é Nossa Senhora, nossa mãe, que concebeu Jesus do Espírito Santo. es Nuestra Señora, nuestra Madre, que concebió a Jesús a través del Espíritu Santo. Então nós vamos ver hoje, nesta noite, essa grande união de Maria com o Espírito Santo. Entonces nosotros esta noche vamos a ver esa gran unión de María con el Espíritu E Santo. podemos dizer isso: onde está Maria, aí está o Espírito Santo. Y vamos a poder decir eso: donde está María está el Espíritu Santo. E é sempre assim. Y siempre va a ser así. Vamos repetir isso. Vamos a repetir eso. Onde está Maria, Donde está María, aí está o Espírito Santo. ahí está el Espíritu Santo. Já compreendem todos, não é? Todos sí entienden, ¿verdad? Vamos ver um pouco então na Sagrada Escritura esta união de Maria com o Espírito Santo. Entonces vamos a ir a la Sagrada Escritura para poder ver y comprender esta unión de María con el Espíritu Santo. Mas primeiro vamos falar sobre o Espírito Santo, Pero primero tenemos que hablar sobre el Espíritu Santo, para entendermos o que o Espírito Santo faz em Maria e também quer fazer em todos nós. para que nosotros podamos comprender lo que el Espíritu Santo hizo en María y lo que puede hacer en nosotros. A Bíblia fala que quando Deus começou a criação do mundo, La Biblia nos dice que cuando Dios inició la creación del mundo, tudo estava sem forma e a terra era vazia, todo era sin forma y la tierra era vacía, até o momento em que o Espírito Santo pairou sobre as águas. hasta que el Espíritu Santo se movió sobre las aguas. Então tudo aquilo que estava confuso, sem forma, Entonces todo aquello que era una confusión y no tenía forma, como nós chamamos o caos que era todo mundo, como nosotros podemos decir que era el caos que era el mundo todo aquele caos começa a ser organizado todo ese caos se comienza a organizar e começa a ser transformado em ordem, y comienza a ser transformado de una manera ordenada. quando o Espírito Santo paira sobre a terra, Es cuando el Espíritu Santo comienza a actuar sobre la tierra, sobre as águas da terra. sobre las aguas de la tierra. Então, uma primeira coisa já que queremos dizer hoje nesta noite Entonces la primera cosa que les quiero decir en esta noche é que o Espírito Santo traz ordem onde existe confusão. es que el Espíritu Santo trae orden donde hay confusión. Hoje nesta noite, se existem alguns corações que estão com desordens, Hoy en esta noche, si hay aquí corazones que están desordenados, que estão confusos, que están com confundidos, sentimentos que estão no seu coração con desordenados, sentimientos desordenados que tienes en el o corazón, Espírito Santo quer trazer ao seu coração el Espíritu Santo quiere traer a tu corazón a ordem e a paz. a traer orden, a traer paz. Quantos nesta noite precisam disso? ¿Cuántos en esta noche necesitan Levantam eso? sua mão e diga amém. Levanten su mano y digan amén. O Espírito Santo quer trazer ao seu coração esta ordem. El Espíritu Santo quiere traer esta orden a tu corazón. Aos corações que estão com medo, quer trazer segurança. A los corazones que tienen miedo quiere traer seguridad. Aos corações que estão tristes, quer trazer alegria. A los corazones que están tristes tiene que traer alegría. Aos corações que estão enfermos, quer trazer a cura. A los corazones enfermos quiere traer salud. Aos corações que estão com algum vício ou amarrados com algo, libertação. A los corazones que están oprimidos, que tienen vicios, quiere traer libertad. Então, o que o Espírito Santo vai realizar em Maria é uma manifestação do que quer realizar em nós. Lo que el Espíritu Santo realizó en María, Que o Espírito Santo realizou em Maria
é algo que quer realizar em nós. Lo que el Espíritu Santo realizó en María es algo que quiere realizar también en nosotros. Por isso Maria é tão perfeita. Por eso María es tan perfecta. É a perfeição do Pai. Es la perfección del Padre. Porque ela é toda do Espírito Santo. Porque ella es toda del Espíritu E Santo. onde está o Espírito Santo, aí está a ordem. Y donde está el Espíritu Santo hay orden. Aí está a perfeição. Ahí está la perfección. Aí está a santidade. Ahí está la santidad. Maria foi escolhida por Deus para ser toda do Espírito Santo. María fue electa de Dios para ser toda del Espíritu E Santo. por isso é toda perfeita e toda santa. Y por eso ella es toda perfecta y es toda santa. E é para todos nós um sinal, Y es para todos nosotros una señal. modelo de como devemos ser. María es un modelo como nosotros tenemos que ser. Então vamos ver como Maria estava, sempre estava o Espírito Santo. Onde Maria estava, sempre estava o Espírito Santo. Entonces nosotros vamos a percibir que donde está María también está el Espíritu Santo. A Bíblia fala que estava Maria em oração La Biblia nos dice que donde estaba María en oración e de repente chegou o anjo Gabriel. y de repente llegó el ángel E Gabriel. quando chegou o anjo Gabriel Y cuando llegó el ángel Gabriel, e fez a ela a proposta para aceitar ser mãe do Salvador, ahí el ángel le hizo la propuesta a ella para ser la madre del Salvador. aí veio o Espírito Santo. Entonces ahí llegó el Espíritu Santo. Onde está Maria está o Espírito Santo. Por eso donde está María está el Espíritu Santo. E Maria fica cheia do Espírito Santo Entonces María va a quedar llena del e Espíritu se Santo. une tanto ao Espírito Santo Y se une tanto al Espíritu Santo que os santos padres da igreja dizem que é como um matrimônio. que los santos padres de la iglesia nos van a decir que esa unión es como el matrimonio. Está tão unida ao Espírito Santo, o Espírito Santo está tão unido a ela, Entonces ella está tan unida al Espíritu Santo y el Espíritu Santo está tan unida a ella que é como um bom casamento. que es como un buen matrimonio. Onde vai a esposa, Donde va la esposa, aí está o esposo. ahí está el esposo. Você conhece algum casamento assim? ¿Ustedes conocen algún casamiento de Onde esa estão manera? sempre juntos? Donde siempre están juntos o no? Às vezes vêm à igreja ou vão a outro lugar Hay veces vienen a la iglesia o se van a otro e lugar. estão sempre de mãos dadas, Están siempre con las ou manos abraçados, agarradas, o abrazados, estão sempre juntos, o están siempre juntos. inseparáveis, Inseparáveis. sempre querem estar juntos. Siempre quieren estar juntos. Quem aqui é casado, levante a mão e diga misericórdia, Quem ou aqui- diga aleluia. ¿Quién aquí es casado? Diga aleluya. Você e sua esposa estão assim tão unidos que já não são dois, você e seu esposo. Ustedes que son casados, tú y tu esposa, ya no son dos, son uno. E por isso diz a palavra de Deus Por eso la palabra de Dios nos dice que assim vão ser até que a morte os separe. que de esa manera van a ser uno hasta que la muerte los separe. Mas com Maria e o Espírito Santo é diferente. Mas con María y el Espíritu Santo es distinto. Estarão tão juntos que nem a morte poderá Van a separá-los. estar tan juntos que ni la muerte les puede Pelo separar. contrário, depois desta vida, Por lo contrario, después de esta vida, estarão ainda mais unidos no céu. aún van a estar más unidos en el cielo. Então, com Maria e o Espírito Santo, Entonces, con María y el Espíritu Santo, é um matrimônio indissolúvel para sempre, es un matrimonio insoluble para siempre, eternamente. para toda la eternidad. Onde está Maria, está o Espírito Donde Santo. está María está el Espíritu Santo. Algumas páginas depois no Evangelho diz que Maria foi visitar Isabel. Algunas palabras más adelante en el Evangelio vamos a ver que María fue a visitar a Isabel. E quando Maria chega a Isabel, Y cuando María llega a la casa de Isabel, Isabel fica cheia do Espírito Santo. Isabel queda llena del Espíritu Santo. E diz Isabel, ao ouvir a tua voz, Maria, Isabel va a decir, al escuchar tu voz, María, eu fiquei cheia do Espírito yo Santo. quedé llena del Espíritu Santo. E meu filho também ficou cheio do Espírito Y mi Santo. hijo también quedó lleno del Espíritu Onde Santo. está Maria, está o Espírito Por Santo. eso, donde está María está el Espíritu Deixa eu Santo. dizer a você nessa noite, Déjame decirte en esta noche assim algo. vai acontecer com você. De eso va a acontecer contigo. Nós vamos chamar Maria nesta noite. Nosotros vamos a llamar a María en esta noche. E a Virgem Maria vai chegar aqui nesta noite. Y la Virgen María va a llegar aquí en E esta onde noche. está Maria está o Espírito Y donde está Santo. María está el Espíritu Então se Santo. prepare, porque nesta noite você vai ser cheio do Espírito Entonces Santo. prepárate porque en esta noche vas a ser lleno del Espíritu Santo. Aleluia. E Aleluya. ainda mais, Y aún hay más. se você hoje nesta noite Si tú en esta noche convidar Maria para ir à tua casa, invitas a María a ir a tu então casa, se prepare, entonces prepárate, porque a sua casa porque estará tu cheia do casa va a ser Espírito llena del Santo. Espíritu Sua Santo. família estará cheia tu do familia va a Espírito quedar Santo. llena del Teus Espíritu filhos Santo. estarão Tus cheios do hijos van a ser Espírito llenos del Santo. Espíritu Santo. Diz assim a palavra de Deus que Maria, então, onde vai, vai o Espírito Santo. Entonces la palabra de Dios nos va a decir, donde María va el Espíritu Santo. Quando estão em Caná da Galileia, Cuando están en Caná de Galilea, naquele casamento, en ese matrimonio, Jesus e os apóstolos também foram convidados para a festa. Jesús y sus discípulos también fueron invitados a la E fiesta. aí está Maria. Y María estaba ahí.
Onde está Maria está o Espírito Santo. Donde está María está el Espíritu Santo. Em algum momento da festa faltou o vinho. En un momento de la fiesta faltó el vino. Na Bíblia, o vinho significa alegria. En la Biblia el vino va a significar alegría. Lembre que quando vai acontecer Pentecostes, Recuerden que cuando va a pasar Pentecostés, os apóstolos estão cheios do Espírito Santo e tão alegres, los apóstoles estaban llenos del Espíritu Santo y estaban muy alegres. que vão dizer, parece que estão embriagados de vinho doce. Que la Biblia va a decir que parecen que están borrachos por vino dulce. Veja, Manolo, quando cheguei aqui hoje em La Mansión, percebi isso. Mira, Manolo, cuando yo llegué aquí a la mansión, yo percibí que ellos estaban borrachos. Estavam assim, todos embriagados, Estaban así todos borrachos, dançando, danzando, pulando. bailando, saltando. Somente que não é vinho doce, Solamente que no es de vino. é o Espírito Santo de Deus que habita em La Mansión. Es el Amém. Espíritu Santo que habita en la mansión. Então, quando estão no cenáculo, Entonces, quando estão em Caná da Galileia, Entonces, cuando estaban ahí en bodas de Caná e faltou água, y Maria percebe que não tem mais vinho. Faltou vinho. faltó vino y María percibe eso. E vai dizer a Jesus, eles não têm mais vinho. Entonces se va y le dice a Jesús, ellos ya no tienen vino, Eles não têm mais alegria. ya no tienen alegría. Não tem mais festa. Já não Estão todos tristes. Se acabó la fiesta. Mas Maria quedaron tristes. sabe Pero María sabe que Jesus pode transformar que Jesús podía transformar aquela festa esa fiesta em um novo momento. en un nuevo acontecer. Então Maria pede a água, Entonces por eso María pide el agua, para que os serventes tragam água a Jesus. para que los sirvientes traigan agua a Jesús. A água também é símbolo do Espírito Santo. El agua también es símbolo del Espíritu Santo. E quando Jesus abençoa aquela água Cuando Jesús bendice esa e agua transforma a água em y vinho, transforma esa agua en ali vino, está mostrando ahí él demuestra uma nova força do Espírito Santo. una nueva fuerza del É Espíritu como Santo. acontece aqui em La Mansión. Como lo que pasa aquí también en la mansión. É um dos únicos lugares do mundo Es en los únicos lugares del que mundo acontece isso. que pasa eso. Porque em todos os lugares do mundo En todos los lugares del mundo existe só um Pentecostes. existe solamente un Pentecostés. Aqui em La Mansión, Aquí en la mansión vocês têm um Pentecostes celebran un e um novo Pentecostés Pentecostes. y celebran un nuevo Pentecostés. Aliás, aqui em La Mansión Es más, aquí en la mansión não é apenas 2 vezes por ano. no es 2 veces por Eu já año. percebi que aqui em La Mansión todos os dias é Pentecostes. Yo ya me di cuenta que aquí en la mansión todos los días acontece Pentecostés. E aí, como está Maria Y así como donde está María nas bodas de Caná, en las bodas de Caná, aí está o Espírito ahí Santo. está el Espíritu Santo. Depois também, em outros momentos, También vamos a percibir que en otros momentos onde está Maria, donde está María está o Espírito Santo. está el Espíritu Mesmo aos pés da cruz de Jesus. También vamos a encontrar a María a los pies de Diz la a cruz. Bíblia que quando Jesus estava na cruz, La Biblia nos dice que cuando Jesús estaba en la cruz havia poucas pessoas. había pocas personas, Estava ali Maria. mas María estaba ahí. Vamos falar mais disso sexta-feira, sobre isso. El viernes vamos a hablar un poco más de esto. Mas enquanto está Maria aos pés da cruz, está Jesus crucificado. Mientras cuando María estaba a los pies de la cruz, Jesucristo estaba crucificado. E onde está Maria, está o Espírito Santo. Y donde está María está el Espíritu Santo. Então, quando está Jesus na cruz e Maria junto da cruz, Entonces, donde está Jesús junto a María y en la cruz, Jesus envia o Espírito Santo. Jesús envía el Espíritu Ele Santo. diz: Pai, recebe o Espírito. Él dice, Padre, recibe el Jesus Espíritu. entrega o seu Espírito. Entonces Jesús entrega su Espíritu. Porque onde está Maria, está o Espírito Santo. Porque donde está María está el Espíritu Santo. E ainda mais assim acontece em Pentecostes. Y aún más, esto pasa en Pentecostés. Quando Jesus disse aos apóstolos e aos discípulos com Maria, Cuando Jesús dice a los apóstoles, a los discípulos y María, para estarem reunidos em oração no cenáculo, para que ellos se queden reunidos en oración en el cenáculo, para ficar pedindo o Espírito Santo, para que ellos se queden ahí pidiendo Espíritu clamando Santo, o Espírito para Santo. que clamen por Espíritu Santo. E são 9 dias, Son 9 días a de novena espera. de Pentecostes. Es la novena de Pentecostés. Agora imagina comigo Ahora
piensa conmigo. Como aconteceu isso? ¿Cómo fue lo que aconteció Estavam eso? ali 9 dias rezando, Ellos estaban 9 días rezando. 9 dias clamando o Espírito Ellos Santo. estaban 9 días clamando por Eu Espíritu vou dizer a Santo. vocês como é que eu imagino que aconteceu isso. Yo les voy a contar a ustedes cómo yo me imagino que pasó eso. Estavam todos os discípulos, os apóstolos no cenáculo, Estaban todos los discípulos y los apóstoles ahí en el cenáculo. dizendo: vem Espírito Santo, Y ellos decían, ven Espíritu Santo. vem Espírito Santo. Ellos decían, ven Diga Espíritu comigo: Santo. vem Espírito Santo. Repite conmigo, ven Espíritu Mais Santo. forte, Más diga: fuerte, vem diga. Espírito Santo. E estavam assim os apóstolos no cenáculo. Entonces los apóstoles estaban así en el cenáculo. Então o Espírito Santo no céu Entonces el Espíritu Santo en el cielo começa a ouvir a voz dos discípulos, comenzó a escuchar la voz de los dizendo: discípulos, vem Espírito Santo. diciendo, ven Espíritu Santo. E o Espírito Santo olha para o cenáculo, El Espíritu Santo miró al e cenáculo. aí está Pedro, Y ahí estaba Pedro dizendo: vem Espírito Santo. diciendo, ven Espíritu O Santo. Espírito Santo deve ter pensado: El Espíritu Santo podría haber pensado, não sei se vou ou se não vou, yo no sé si voy o no voy. porque quando Jesus foi, você negou a Ele. Porque cuando Jesús estuvo contigo, tú lo negaste. Será que quando eu descer também, ¿Será que cuando yo bajo ahí con você não ustedes, vai me negar, no me vas a Pedro? negar, Pedro? E aí estava também Tiago, También estaba ahí Santiago. aí estava Tomé. También estaba Tomé. Tomé estava sempre cheio de dúvidas. Tomás estaba siempre de dudas. Então penso que Tomé estaba pedindo: vem Espírito Entonces yo Santo. pienso que Tomás estaba pidiendo, ven Espíritu Santo. O Espírito Santo devia estar pensando: El Espíritu Santo podría haber estado tem pensando. certeza, Tomé? ¿Estás seguro, Tomás? Você está sempre cheio de dúvidas. Si siempre tienes dudas, Seguro que quer que eu desça até você? ¿verdaderamente quieres que yo baje hasta ustedes? E assim estavam todos os discípulos, todos os Y apóstolos. todos los apóstoles y discípulos estaban de esa manera. Mas de repente, Mas de o repente, Espírito Santo ouviu uma voz diferente. el Espíritu Santo escuchó una voz distinta, É uma voz conhecida, una voz conocida, uma voz doce e forte, una voz dulce y fuerte, como dessa mulher que estava cantando aqui como de antes. esa mujer que estaba aquí cantando antes. Uma voz doce e forte. Una voz dulce y fuerte. E de repente Maria Y disse: de repente María dijo, vem Espírito Santo, ven Espíritu Santo, vem amado Espírito Santo, ven amado Espíritu vem Santo, meu esposo Espírito ven mi Santo. esposo Espíritu E Santo. irmãos e irmãs, quando o Espírito Santo ouve a voz de Maria, Hermanos y hermanas, cuando el Espíritu Santo escuchó la voz de María, o Espírito Santo não pode resistir à voz da sua esposa. el Espíritu Santo no puede resistir a la voz de su esposa. Quando Maria chama o Espírito Santo, Cuando María llama al Espíritu Santo, o Espírito Santo, que é seu esposo, el Espíritu Santo, que es su esposo, é um esposo muito cuidadoso, es un esposo muy cuidadoso, até mesmo muito obediente, hasta también es muy obediente, muito amoroso. muy amoroso. E então Maria disse: vem Espírito Entonces Santo. María dijo, ven E Espíritu o Espírito Santo. Santo veio rapidamente ao Y el Espíritu cenáculo. Santo vino Veio rápidamente com al toda a cenáculo. força ao Vino con cenáculo. toda su fuerza al E diz a cenáculo. palavra de Deus Y dijo la palabra de Dios que foi tão forte que fue tan que aquele fuerte lugar começou a tremer. que aquel lugar comenzó a temblar. Terremoto tão Hubo forte. un terremoto tan fuerte. Porque a oração de Maria é como um terremoto muito forte. Porque la oración de María es como un terremoto Chamando o fuerte. Espírito Santo. Llamando al Espíritu E o Santo. Espírito Santo desceu naquele lugar. Y el Espíritu Santo bajó a E ese lugar. todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos quedaron llenos del E Espíritu começaram Santo. a falar em línguas, Y comenzaron a hablar en como em lenguas. línguas de fogo. Y tenían lenguas de fuego. Veja, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Entonces, mis hermanos, es esto lo que nosotros Onde necesitamos está aprender. Maria? ¿Dónde está María? Aí está o Espírito Ahí Santo. está el Espíritu Santo. Imagine agora hoje e essa semana inteira, Imagínate esta noche y toda esta semana, uma semana toda dedicada a Maria, una semana toda dedicada a la Virgen María, uma semana verdadeiramente mariana. una semana verdaderamente mariana. É impossível que seja apenas uma semana mariana, Es imposible solamente que sea una semana mariana, porque Maria não é uma solteirona. porque María no es una solterona. Maria está bem casada. María está bien casada. Então essa semana será uma semana mariana. Entonces esta semana va a ser una semana E mariana uma semana poderosa y una do semana Espírito poderosa Santo. del Espíritu Santo. Nós vamos, amém. Amén. Agora veja que a palavra de Deus nesta noite, Entonces vamos a ver que la palabra de Dios en esta noche, neste evangelho de hoje, en este evangelio de hoy, nos fala que Jesus está no cenáculo. nos dice que Jesús está en el cenáculo E ele está falando com esses apóstolos y él habla con los apóstoles que vão receber depois o Espírito Santo com Maria. que van a recibir después el Espíritu Santo con María.
E Jesus diz aos apóstolos Y Jesús dice a los que o apóstoles Espírito Santo será enviado em seu nome pelo Pai. que el Espíritu Santo será enviado en su nombre con el E Padre. ensinará todas as coisas Y va a enseñar todas las cosas também aos apóstolos. también a los apóstoles. O que Jesus está dizendo é que Ele vai fazer nos apóstolos Lo que Jesús está diciendo es que va a hacer a los a apóstoles obra do Espírito Santo, la obra del Espíritu Santo que começou com Maria. que inició con María. Maria é o espelho da igreja, María es un espejo de la iglesia. dizem os santos padres da igreja. Dicen los santos padres de la Você iglesia. quer saber como você deve viver? ¿Tú quieres saber cómo debes vivir? Então precisa olhar para Maria. Entonces necesitas mirar a María. Assim como Maria viveu, Así como María vivió, você e eu devemos viver. tú y yo tenemos que vivir. Assim como Maria falava, Así como María hablaba, nós devemos falar. nosotros tenemos que Porque hablar. toda obra que Deus quer fazer em nós, Porque toda obra que Dios quiere hacer en Ele nosotros, já fez em Maria. Él ya hizo en María. Então vamos lembrar aquilo que Deus fez em Maria Entonces vamos a recordar aquello que Dios realizó en e María. quer fazer em nós. Y es lo que quiere hacer en A nosotros. obra do Espírito La Santo. obra del Espíritu Se é Santo. verdade o que dizemos antes, Si es verdad lo que nosotros decimos antes, onde está Maria está o Espírito donde Santo. está María está el Espíritu Esta Santo. verdade precisa acontecer em nossa vida. Esta verdad necesita acontecer en nuestras Onde vidas. está você? ¿Dónde estás tú? Deve estar o Espírito Santo. Debe estar el Espíritu Santo. E deixa eu dizer uma coisa: Déjame decirte una cosa. se você estiver assim como Maria, Si tú estarías así como e María junto com Maria, y junto con vai María, estar junto com o Espírito va a Santo. estar junto con el Espíritu Santo. Onde está Maria, ¿Dónde está María? está o Espírito Está el Santo. Espíritu Santo. E onde está Maria e o Espírito Y Santo, donde está María y está el o Espíritu Santo, espírito do mal não pode chegar. el espíritu del mal no puede llegar. Então quero dizer a você nessa noite, Entonces quiero decirte a ti en esta noche, não precisa se preocupar tanto no necesitas preocuparte tanto de expulsar o espírito do mal. de expulsar al espíritu del mal. Temos muitas vezes que fazer esta oração Tenemos muchas veces sí que hacer esta oración para que o espírito do mal vá embora, para que el espíritu del mal salga, para que o demônio saia de nossa família e nossa casa. para que el espíritu, para que el demonio salga verdaderamente de nuestra familia y de nuestras casas. Mas há uma oração muito mais poderosa Mas hay una oración mucho más do poderosa que a oração de libertação. de que la oración de liberación. É quando invocamos a Virgem Maria Es cuando invocamos a la Virgen e María, invocamos o Espírito Santo. cuando invocamos al Espíritu Se Santo. você fizer isso hoje nesta noite, Si tú realizas eso en esta noche, se você chamar Maria e junto o Espírito si Santo, tú llamas a María junto con el Espíritu não Santo, precisa mandar o demônio embora. no necesitas más mandar el Ele demonio mesmo por vai fuera. sair Él mismo correndo. va a salir corriendo. Porque ele não pode suportar a Porque él no presença de puede Maria soportar e la do presencia de Espírito María y del Espíritu Santo. Santo. Amém. E assim precisa ser com você e comigo, estarmos sempre como Maria, Entonces así necesita ser nuestras vidas, tanto tuya como cheios mía. do Espírito Santo. Como de imitar a María, estar llenos del Espíritu Onde Santo. vai você? Donde tú vas, Vai o Espírito Santo com va a Maria. ir el Espíritu Santo con María. Na sua família, no seu trabalho, onde quer que seja, Si vas con tu familia, si vas a tu trabajo, donde cualquier lugar que sea, vai junto do Espírito Santo. vas a ir junto con el Com a Espíritu Virgem Santo Maria. y con la Virgen María. Então você vai começar a falar, Entonces tú vas a comenzar a hablar. e a sua voz vai estar como a de Maria, Entonces tu voz va a comenzar a ser como la voz de María, tão cheia do Espírito tan Santo, llena del Espíritu que as Santo, pessoas vão ser batizadas no que las Espírito personas van a ser Santo bautizadas por el ao Espíritu ouvir Santo, a sua voz, al escuchar tu ao voz, ouvir suas al escuchar tus canções. canciones. Vou ensinar você hoje nesta noite Te voy a enseñar a ti en esta como noche precisa fazer em sua casa. cómo tú necesitas hacer en tu casa. Quando você estiver na sua casa nas noites, Cuando tú estás en tu casa en las noches, talvez seu marido está lá dormindo, de repente tu marido está durmiendo, roncando, roncando, como Manolo. Está em tua casa e seu marido dormindo, seus filhos dormindo. estás en tu casa, tu marido durmiendo, tus hijos durmiendo. Então você deve fazer como Maria, Entonces tú tienes que hacer como María, levantar-se levantarte e ir às pressas como Maria, e ir rápidamente como e María, começar a levantar as suas mãos como Maria, y comenzar a levantar tus manos como e María, lá em sua casa começar a louvar a Deus, y ahí en tu casa comenzar a alabar a Dios, como Maria chamar o Espírito y Santo con María llamar al Espíritu Santo e dizer: vem Espírito y Santo, decir: ven Espíritu Santo, vem com Maria
Maria, ó Espírito con Santo, María, oh Espíritu e Santo, vem transformar minha família, y ven a transformar y mi mi familia, casa. y ven a transformar mi casa, vem transformar também meu ven a coração, transformar también mi corazón, para que onde eu estiver, para que donde yo esté, esteja a presença de Maria e do Espírito Santo. esté la presencia de María y del Então Espíritu Santo. tudo será transformado. Entonces todo va a ser renovado, transformado. Mas veja, vou dizer aquilo que falei no começo. Mas escucha, voy a repetir lo que hablé al inicio. É preciso que o Espírito Santo faça isso em nosso coração, Es necesario primero que el Espíritu Santo Que- realice eso en nuestro corazón. que muitas vezes está confuso. Que muchas veces nuestro corazón está confundido. Está como a terra no começo da criação, Está como la tierra, como cuando la creación inició, sem forma e vazia. vacía, sin forma. Existem muitos corações nesta noite Existen muchos corazones en esta que noche estão assim que hoje, están de esa manera, estão confusos, están com confundidos, sentimentos confusos. están con sentimientos confundidos. O Espírito Santo está me falando já hoje nesta noite. El Espíritu Santo ya me está hablando en esta noche. Muitas pessoas aqui em La Mansión Hay muchas personas aquí en la mansión estão sentindo muito medo esses que dias, están sintiendo mucho miedo en estos días. uma grande ansiedade Una gran ansiedad que está tomando conta do mundo, que está tomando cuenta del mundo. tomou conta de muitos corações. Ha tomado cuenta de muchos corazones. Aqui também em Bolívia Aquí también en Bolivia e em La Mansión, y en la mansión. muitas pessoas estão sofrendo com a angústia, Hay muchas personas que están cargando, sufriendo angustia, confusas. angustias de confusión. Abra suas mãos, Abre tus manos, abra suas mãos, abre tus manos, porque o Espírito Santo nesta noite porque el Espíritu Santo en esta noche quer fazer uma nova criação, quiere hacer una nueva creación, quer trazer segurança a você. quiere darte seguridad. Eu quero dizer em nome de Jesus Quiero decir en el nombre de Jesús, aquilo que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração nesta hora. quiero decirte lo que el Espíritu Santo de Dios está diciendo a mi A corazón en sua estos vida não momentos. depende de outros. Tu vida no depende de otros. O futuro da sua família não depende de ninguém mais. El futuro de tu familia no depende de nadie O más. futuro da sua família não depende da medicina, El futuro de tu familia no depende de la medicina, mesmo tão importante. mismo que sea importante. O futuro da tua família não depende da economia. El futuro de tu familia no depende de la O economía. futuro da tua família não depende da política. El futuro de tu familia no depende de la política. O futuro da tua família pertence somente a Jesus El Cristo. futuro de tu familia pertenece únicamente a Então Jesucristo. não tenhas medo. Entonces no tengas O miedo. Senhor vai tirar a ansiedade dos El corações. Señor va a quitar esa ansiedad de los Ele vai corazones. tirar o medo de muitos corações. Él va a quitar el miedo de muchos corazones. Você está muito inquieto nesses dias. Estás muy inquieto en estos días. Está aqui rezando e louvando. Estás aquí rezando y alabando. Mas dentro do seu coração Mas dentro de tu corazón estão esses sentimentos confusos, hay ese sentimiento de de medo, confusión. de desesperança. Hay desesperación, hay miedo en tu corazón. Então o Espírito Santo nesta noite Entonces el Espíritu Santo en esta vai noche vir ao seu coração va a venir a tu corazón pela intercessão de Maria por la intercesión de María para trazer segurança para traer seguridad e paz ao seu coração, y paz a tu para corazón, trazer uma verdadeira alegria ao seu coração. para traer una verdadera alegría a tu corazón. Vamos começar a orar neste Vamos a momento. comenzar a orar en estos momentos. Feche os seus olhos um instante, abra suas mãos. Cierra tus ojos, abre tus manos. Vamos pedir o Espírito Vamos a Santo. pedir, Espíritu Santo. Vem, Espírito Vem, Santo. Espírito. Diga, vem, Espírito Repite y Santo. pide, ven Espíritu Repete, Santo. vem, Espírito Santo. Repite, abre tus labios y comienza a decir, ven Espíritu Santo. Pela intercessão de Maria. Por la intercesión de María. Vem, Espírito Ven Santo. Espíritu Santo. Vem, Espírito Santo. Ven, Espírito Santo. Mandara ere sodaramanda. Riala rabacandara soriala ramanda yeramas. Riala rabandara sodaramanda. Riala yere candara mandara yere soramar. Riala la 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 sodaramanda la sodaramanda. O Senhor está me mostrando neste momento El Señor me muestra en estos momentos documento un documento, assinado por médicos. un documento ya firmado por los médicos. Esse documento está dizendo Ese documento dice de uma enfermidade muito de grave, una enfermedad muy grave,
que não existe mais esperança, Y en ese documento médico dice que ya no hay más esperanza. que é irreversível o que está Que la acontecendo. enfermedad ya es irreversible lo que te está pasando. Eu vejo Jesus Yo veo a Jesús. com uma caneta muito grande, Yo veo a Jesús con un lapicero muy grande. e é como essas canetas antigas de tinteiro, Y es como esos lapiceros antiguos de tinta. e Jesus pega essa caneta, Y Jesús agarra ese lapicero. e essa caneta é um cravo da sua cruz, Y ese lapicero es un clavo de la cruz. e ele está mergulhando não em tinta, mas no seu sangue. Y Él está profundizándose, no en la tinta, sino con su sangre. E ele pega esse cravo como uma caneta, Y Él agarra ese clavo como un lapicero. e ele faz X nesse documento, Y Él hace como una X en ese documento, anulando este documento de morte. anulando ese documento de muerte. Jesus está anulando documentos de morte, Jesús está anulando documentos de de muerte, enfermidades que não tinham cura, de enfermedades que no tenían cura. porque para a medicina pode não haver cura, Porque para la medicina puede no haber cura, mas não para Deus. mas no para Dios. Para Deus nada é impossível. Para Dios nada es imposible. Repita isso: para Deus Repite eso, para Dios nada, nada, nada. Uma vez mais, nada. Fuerza, diga nada. Nada é impossível para mim, Deus. Vamos a orar porque o Senhor está. Vamos orar porque neste momento o Senhor está operando. vamos a orar porque el Señor en estos momentos está obrando. Abra o seu coração e comece a orar no Abre tu Espírito. corazón y comienza a rezar en el Espíritu. Porque Maria está aqui hoje nesta noite pedindo María por está en você. esta noche, en este lugar pidiendo por ti. Era maricandara sora la barria lara yere sodarama. Ria lara la barria candara sodara lara yera mas. Ria lara la mandara sodarama yere soria la bandara ye. Ria lara bandara soria lara la lama. Senhor, tira toda a tristeza dos nossos corações. Señor, tira toda tristeza de nuestros corazones. Assim como Maria chegou Así como María llegó junto de Isabel junto a Isabel e explodiu de alegria no Espírito y Santo, explodió de alegría en el Espíritu Santo. pedimos nesta noite: Pedimos en esta noche, tira toda a tristeza dos nossos corações quita toda tristeza de nuestros e corazones dá-nos o espírito de y alegria, danos un espíritu de alegría em nome de Jesus en Cristo. nombre de Jesucristo. Como seu sacerdote, Como su sacerdote, eu ordeno agora, yo ordeno ahora em nome de Jesus Cristo, en nombre de Jesucristo, espírito de tristeza, espíritu de tristeza, espírito de angústia, espíritu de angustia, espírito de pavor, espíritu de pavor, sai agora em Sale nome de Jesus agora em Cristo. nome de Jesucristo. Ordenamos agora, ordenamos ahora em nome de Jesus en Cristo, nombre de Jesucristo, todo espírito do mal, todo espíritu del mal, espírito de morte, espíritu de muerte, espírito de suicídio, espíritu de suicidio, em nome de Jesus, en nombre de Jesús, sai, sale ahora, sai, sai, Sai. em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Pedimos agora, Espírito Santo, Pedimos ahora, Espíritu vem Santo, preencher todo vazio, ven, llena todo vacío, vem preencher os corações dessa ven, noite llenar los corazones en esta com a noche, tua alegria. con tu alegría. Em nome de Jesus, irmão, irmã, En nombre de Jesús, hermano y hermana, receba alegria nesta recibe alegría en noite. esta noche. O Senhor vai transformar teu coração, El Señor va a transformar tu corazón, vai transformar a tristeza em va a alegria. transformar la tristeza en alegría. Comece a receber dessa alegria. Reciben esta alegría, Recebe dessa alegria nesta recibe noite. dessa alegría en esta noche. Abra o seu coração, Abre tu corazón, abra suas mãos levanta tus e brazos, receba da alegria do abre tus Espírito manos y Santo. recibe la alegría del Quantos Espíritu podem Santo. ficar de pé Si nesta puedes ponerte noite? de pie en esta noche, Quantos podem se erguer nesta noite? ¿cuántos pueden levantarse en esta noche? Porque o Senhor está te erguendo El nesta Señor te noite. está levantando en esta O noche. Senhor está transformando o teu coração. El Señor está transformando tu corazón. Você não vai ficar mais prostrado. No vas a quedar más postrado. O Senhor estava já nos dizendo El antes, Señor ya nos estaba diciendo antes, em nossa oração pessoal, en nuestra oración o Senhor personal, estava nos prometendo, el Señor nos estaba prometiendo nessa noite, en esta o noche, Senhor iria operar ressurreição. el Señor
Señor iba a realizar O resurrección. Senhor vai fazer ressurreição nessa El noite. Señor va a hacer resucitar en esta noche. Você que estava como morto, Tú que estabas como muerto, sua alegria havia morrido, tu alegría había muerto, sua esperança havia morrido, tu esperanza había muerto, seus sonhos haviam morrido. tus sueños habían muerto. O Senhor está ressuscitando nessa El noite. Señor te está resucitando en esta Erga noche. suas mãos, Levanta tus manos, levante seu louvor, levanta tu alabanza en esta comece noche. a louvar Y ao comienza a Senhor, alabar al Señor en esta porque o noche. Senhor está ressuscitando Abre você. tus labios y comienza a Vamos, alabar al irmãos, Señor en esta noche. força Abre tus nesse labios y momento, comienza a alabar comece a louvar ao al Senhor. Señor. Abre tus labios y comienza a alabar al Señor. Com Abre tus suas labios. palavras comece a louvar ao Senhor. Que con tus palabras comienza a alabar al Señor. en Comece esta a noche. dizer ao Senhor: Comienza a decir al Señor en esta noche. esta é a minha noite, Senhor. Esta es mi noche, Señor. Essa é a noite que o Esta Senhor es mi preparou para noche, mim. Señor. Eu Abre tus estou labios. ressuscitando. Estoy O resucitando, Senhor Señor. está me erguendo El nessa Señor me noite. está levantando en esta noche. Abre tus labios en esta noche. Levanta tu voz, levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz, abre tus labios y comienza a adorar. Abre tus labios y comienza a alabar. Abre tus labios, levanta tu voz, levanta tu voz. Que suba, que suba, que suba, que suba. Que suba, que suba, que suba. Que suba esa alabanza, que suba esa alabanza. Que suba, que suba, que suba, que suba. Que suba esa alabanza. Se o Senhor está derramando uma unção de alegria El nessa Señor noite. está derramando una unción de alegría en esta noche. Algumas pessoas vão voltar a sorrir nessa Algunas noite, personas van a volver a sonreír en esta porque noche, estavam muito tristes. porque estaban muy O tristes. Senhor vai fazer você voltar a sorrir nessa noite. El Señor te va a volver a hacer sonreír en Em esta noche. nome de Jesus. Em nome de Jesus. Recebe uma unção de alegria. Recibe una unción de alegría. Recebe uma unção de sorriso. Recibe una unción de Porque sonrisa. assim como Maria, Porque así como María, cheia da alegria do Espírito llena de la Santo, alegría del Espíritu você Santo, precisa estar cheio da alegria do Espírito tú Santo. necesitas estar lleno de la alegría del Espíritu Santo. Que suba esa alabanza, hermanos, que suba. Levanta tus manos y comienza a alabar. Levanta tus manos y que tus labios se comienzan a abrir en esta noche. Recebe dessa alegria em nome de Jesus. Recibe esa alegría en nombre de Jesús. Que suba esa alabanza. Que suba esa alabanza. Que tus labios se abran para alabar. Mais. Más. Levanta, levanta, levanta. Que se escuche ese louvor, que se escuche esa alabanza. Levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz, iglesia. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Adora. Senhor Jesus está curando nesta noite, El Señor Jesús está sanando en esta noche. porque o Senhor está trazendo o seu Espírito Santo. Porque el Señor está trayendo su Espíritu Santo. Depois de invocarmos a intercessão de Maria, Después de invocar la intercesión de María, o Senhor está trazendo cura nesta el noite. Señor está trayendo sanación en esta noche. Onde está o Espírito Santo, Donde está el Espíritu Santo, está o poder de Deus. está el poder de Dios. E Maria está trazendo o Espírito Santo, María está trayendo al Espíritu Santo com o poder de Deus. con el poder de Dios. O Senhor está tirando dores do corpo nesta hora. El Señor está quitando dolores del cuerpo en estos momentos. Dores nos ombros, Dolores en los hombros, nas en las costas, espaldas, no ventre, no en el estômago. vientre, en el estómago. O Senhor está tirando dores agora. El Señor está quitando esos dolores ahora. Dores de cabeça. Dolores de cabeza. Está aqui uma pessoa que faz 4 dias Está aquí una persona que hace 4 que días está com dores de cabeça. que está con dolores de cabeza. Começa a sentir uma pressão na sua cabeça. Y está comenzando a sentir como una presión en la cabeza. E essa dor está desaparecendo agora em nome de Jesus. Ese dolor está desapareciendo en estos momentos en el nombre de Jesús. Todas as dores no seu corpo agora Todos los dolores de su cuerpo ahora desapareçam desaparezcan em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Todas as dores no seu corpo agora Todos los dolores de tu cuerpo ahora desapareçam desaparezcan em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Dores nas pernas, Dolores de las nos piernas, braços, de los brazos, desapareçam desaparezcan agora ahora em nome de Jesus. en nombre de Jesús. Estão aqui algumas pessoas que já vão poder testemunhar isso. Hay aquí varias personas que van a dar testimonio de eso.
que estavam com dores no seu corpo, que tenían dolores en el cuerpo, e essas dores desapareceram. y esos dolores desaparecieron. Comece a conferir agora no seu corpo, Comienza a percibir quienes estaban con dolores en el cuerpo, y ese dolor desapareció. e essa dor desapareceu. Y el dolor desapareció. Tú Se que não llegaste conseguia erguer os braços, erga os braços. Si tú no podías levantar los brazos, levanta tus brazos. Se não conseguia se ajoelhar, se ajoelhe. Si no podías arrodillarte, arrodilla. Ou se não conseguia se levantar, se levante. Si no podías levantarte, levántate. Porque o Senhor está tirando esta dor Porque agora. el Señor está quitando ese dolor ahora. Eu estou agora ministrando mais do poder de Deus. Y estoy ministrando más del poder de Dios. Porque algumas pessoas ainda estavam com dúvida. Había personas que aún estaban con dudas. Estou ordenando agora toda enfermidade. Yo estoy dando orden que toda enfermedad, Em nome de Jesus. en nombre de Jesús, Toda enfermidade no seu corpo. toda enfermedad en tu cuerpo, Toda dor no teu corpo. todo dolor de tu cuerpo, Agora. ahora Saia agora. salga el dolor, Seja curado agora. sea curado Toda ahora. dor no teu Todo corpo. dolor de tu cuerpo, Desapareça. que desaparezca. Em nome En nombre de Jesús, recebe essa recibe esa cura. sanación. Em nome de Jesus. En nombre de Jesús. E agora somente as pessoas que sentiram que a pressão na sua cabeça ou a dor no seu corpo que estavam sentindo antes desapareceu. Somente essas pessoas levantem suas mãos. Solamente las personas que han estado con dolor de cabeza, que han sentido ese dolor de cabeza y desapareció, levanten su mano. O el dolor en el cuerpo, en las piernas, levanten Levante sus suas manos. mãos. Que Você el que dolor está... haya desaparecido. Em nome de Jesus. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor Vamos a pelas aplaudir curas al que está Señor por las realizando nesta sanaciones que noite. está realizando en esta noche. Vamos louvar ao Senhor. Vamos a alabar al Señor. Bendito seja o Senhor. Alabado sea el Señor. Vamos a alabar al Señor. Vivo milagro, todos los días. Vivo promesa que yo no perderé.